Olá, aqui quem fala é Rodrigo Soninho, eu tô aqui para falar do Improve, consequentemente falar de hip hop. O nosso tema de hoje é feeling, esse termo que todo mundo usa e fala que a gente tem que ter, mas ao mesmo tempo a gente não entende exatamente o que é para ter, que feeling é esse que a gente tem que ter. A primeira coisa que eu acredito que a gente tem que pensar é na tradução literal desse termo feeling, que se traduz para o português como sentimento. Agora, o que é esse sentimento? O que eu tenho que sentir? Eu tenho que sentir a música, eu tenho que sentir a movimentação, eu tenho que sentir a energia das pessoas que estão à minha volta e trocar com elas, eu tenho que expressar o que eu estou sentindo. O que é esse feeling dentro das danças urbanas? Quando eu comecei a ter contato com essas danças, com as danças urbanas, principalmente com esse lugar mais voltado para o improviso, comecei a ouvir muito falar sobre feeling. Sobre o feeling de um determinado passo, sobre o feeling de uma determinada dança e a forma de executar ela. E isso sempre ficou muito confuso na minha cabeça. Até que um dia eu conheci o Bud Stretch, e aí na primeira conversa que eu tive com ele, ele falou pra mim assim: olha, se você quiser entender sobre hip hop, vai pras festas, mas preste atenção principalmente nas pessoas que não são os dançarinos, que são as pessoas que são comuns e estão curtindo o baile. Você vai entender de forma orgânica como aquelas pessoas reagem aos estímulos que elas estão tendo. E isso me ajudou muito a entender mais sobre essa questão do feeling, porque eu fui vendo as pessoas, então eu fui entendendo como elas reagiam e como eu poderia aplicar isso na minha dança para tornar ela mais hip hop, para que minha dança tivesse mais feeling. Ok, isso é um ponto. Mas eu acho que alguns professores, eles não estavam falando só disso, dessa relação orgânica entre o movimento e a música. Eu acredito que eles estavam falando sobre a forma original de se executar determinado passo, ou sobre o senso comum em relação a determinado passo ou determinada dança. Assim, a gente conseguiria, de fato, chegar a um lugar de desenvolvimento, a um lugar original, a um lugar lá na frente, onde essa dança tivesse uma coisa muito desenvolvida para cada indivíduo ou grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo se conectasse com o início dessa dança, e aí sim tivesse o feeling disso. E aí, a partir da junção de todos esses fatores, dessas características, você consegue entender melhor como é que aquele produto completamente desenvolvido, ele ainda se conecta com a forma original daquela dança. Então, através desse feeling, as pessoas conseguem identificar qual é o estilo que você está propondo ou da onde vem aquilo que você está propondo, mesmo que elas não consigam identificar inicialmente qual é o passo básico ou o fundamento que você está fazendo. Porque você tem aquilo no seu corpo que veio das referências e do senso comum atrelado a essa dança. Então, eu acredito sim que o feeling, ele tem esse lugar subjetivo e esse lugar onde a gente pode criar um entendimento pessoal mais conectado também a um entendimento um pouco mais objetivo, que ora é conectado com o senso comum de como se executa um passo básico, o senso comum sobre uma determinada dança, seja o hip hop com esse lugar mais pesado ou house com esse lugar mais leve. Óbvio que isso daí é muito generalista, existem coisas mais objetivas ainda, que seriam como se executa o mini rock ou como se executam blues legs, e essas coisas elas vão imprimindo significado e forma para que a gente entenda um pouco mais sobre essa dança, até quando a gente vai e desconstrói ela, e aí a gente traz para um lugar mais particular e ainda consegue se identificar que dança é essa, que feeling é esse. Eu espero ter ajudado, muito obrigado, e esse foi o Improve. Valeu!